Que bom estar me encontrando com você mais uma vez nessa noite, meu irmão, minha irmã. Essa é a noite de nós aprofundarmos nosso conhecimento da Palavra de Deus e rezarmos com essa palavra. Essa é a noite de nós nos achegarmos mais ao sagrado, ao divino, ao Senhor Deus de Israel, que nos foi anunciado por Jesus Cristo, nosso Salvador, através da Palavra de Deus. Com alegria que eu estou aqui para mais esse passo importante na noite de hoje. Quero convidar você a se inscrever no nosso canal do YouTube, do seu lado direito da tela, no lado direito superior, fazer a sua inscrição e acionar um sininho, tem um desenho de um sininho ali. Aquele sininho, você acionando todas as vezes que surgir um vídeo novo, você será notificado de que tem um vídeo novo para você assistir e nos acompanhar. Nós queremos iniciar com um breve canto de um refrão sobre a Palavra de Deus, que é lâmpada para os pés e luz para os caminhos. É um trechinho de um salmo anunciando ao Senhor quanto a Palavra de Deus é importante. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Como nós dizíamos no vídeo passado, o encontro com Deus é caminho. É, sobretudo, estar disposto a cumprir um itinerário. Eu dizia já no outro encontro, nós estamos numa fase de introdução da Palavra de Deus, estamos passando pelo Antigo Testamento. Hoje eu começo a dar passos mais diretos dentro do Antigo Testamento. O nosso objetivo é chegar um pouquinho mais rápido no Novo Testamento e estudar o Evangelho segundo São Mateus. Mas ainda sobre o Antigo Testamento, e o Antigo Testamento você vai ver no início do estudo do Evangelho de Mateus, é muito importante. Mateus é judeu, foi educado nas escolas judaicas, frequentou a sinagoga, com certeza conhecia muito a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento. Por isso, passar pelo Antigo Testamento agora, que é a nossa raiz de fé, para chegarmos ao Evangelho de Mateus, será muito importante. Eu explicava já no outro vídeo, o Antigo Testamento, ou chamado também de Antiga Aliança, ou Primeira Aliança, fazendo alusão ao encontro de Deus com Moisés lá no Sinai, é composto de 46 livros. Isso na Bíblia cristã. Na Bíblia hebraica é diferente, eu já expliquei porque tem 7 livros a menos. Essa é uma outra coisa que eu gostaria de reafirmar. Não é que a Bíblia Católica tem 7 livros a mais. É que as outras Bíblias têm 7 livros a menos. Esses 46 livros do Antigo Testamento foram escritos em hebraico, principalmente em hebraico e grego. E alguns trechos em aramaico. O aramaico era a língua que Jesus falava, era uma língua falada mais no interior e nas cidades menores. E o Antigo Testamento foi escrito entre os anos 1000 a.C. e 200 a.C. Eu não sei se os irmãos já entenderam como se conta o tempo a partir de Cristo, que às vezes a gente fala, por exemplo, eu disse que foi escrito entre 1000 a.C. e 200 a.C. Pode parecer confuso. O evento do nascimento de Jesus Cristo foi tomado como ano zero para contar o tempo na humanidade. Isso para a parte da civilização humana que professou a fé em Jesus Cristo. Como os judeus não reconheceram Jesus como Messias, os judeus continuaram contando o tempo. Para você ter uma ideia, o ano judaico hoje, nesse ano de 2020 para nós, é o ano 5.781. O ano cristão, que é o ano de 2020, é o ano que foi contado a partir de Jesus Cristo. Jesus é o ano zero. A partir dali, nós já contamos 2020 anos do nascimento de Jesus.
Os judeus contaram o tempo muito antes. E como é que ficaram as datas dos eventos que aconteceram antes do nascimento de Jesus Cristo? Jesus é sempre o ano zero. E aí, de Jesus para a parte que veio antes, se conta de trás para frente. Então, Jesus é o ano zero, a gente conta 1 antes de Cristo, 2 antes de Cristo, 200 antes de Cristo, 1000 antes de Cristo. Eu disse agora mesmo que os livros do Antigo Testamento foram escritos entre o ano 1000, estou lá longe, antes de Cristo, e o ano 200 antes de Cristo. De 1000 veio para 900, 800, 700, 600, 500, 200. 200 anos depois nasceu Jesus. Então, 200 anos antes do nascimento de Jesus, terminou de escrever os livros do Antigo Testamento. Jesus marcou o tempo e a história da humanidade e ali ficou situado o ano zero, para frente e para trás. É importante a gente saber isso para aprender como é que se diz antes de Cristo e depois de Cristo. Nós estamos no ano 2020 antes de Cristo. Eu disse que o último livro do Antigo Testamento a ser escrito foi escrito 200 anos antes de Cristo, antes de Jesus nascer. Os mais antigos textos bíblicos que nós temos em mãos são alguns textos que foram escritos em papiro. Essa planta que hoje está aqui participando do nosso encontro bíblico, a planta se chama papyrus. É um papyrus verdadeiro, a planta veio do Egito. Claro que essa aqui eu colhi aqui no nosso bairro Santa Terezinha. Aliás, foi uma senhora da igreja do Eldorado que me deu essa planta. É dessa planta que se fez o papiro, que é o papel onde se escreveu esses rolos mais antigos que nós conhecemos, que nós temos conhecimento. Eu já publiquei um vídeo, quando publicamos o vídeo do encontro passado, ensinando a fazer o papiro, e vale a pena você tentar. Vale a pena você experimentar. É fácil e seria um bonito cartão, um bonito presente artesanal para oferecer. Pois é, o mais antigo texto bíblico que a gente tem, escrito em um rolo de papiro, foi descoberto no Egito em 1920, chamado de papiro Nash. Nesse papiro estão escritos os 10 mandamentos, o decálogo e a confissão de fé hebraica. A data dele é mais ou menos do 2º século antes de Cristo. E depois, os rolos do Mar Morto. Eu já expliquei no vídeo passado, aqueles rolos que foram encontrados por um pastor de cabras, encontrou por acaso. Ali está o livro do profeta Isaías, é o mais antigo, e quase todos os livros da Bíblia hebraica estão entre os rolos que foram encontrados no Mar Morto, menos o livro de Esther. Por que esses achados são importantes? Porque eles ajudam a comprovar a autenticidade, se são verdadeiras mesmo, as cópias que foram feitas. Porque os livros eram copiados, por isso eram chamados manuscritos. Manus vem de mão. Existe um ditado na nossa língua portuguesa que diz que enquanto um conto, aumenta um ponto. Então, para ver se ninguém distorceu o escrito, copiou certinho, foi fiel ao que estava escrito antes, quando se encontra um pergaminho antigo, um fragmento antigo de um texto, ele é ótimo para conferir e ajudar a dizer: o original que nós temos hoje é fiel àquilo que foi relatado, escrito antigamente. Por isso é importante ter atenção também a essas descobertas arqueológicas. No judaísmo, o Antigo Testamento era dividido entre os livros da lei, os profetas e os escritos. A divisão no cristianismo foi feita de maneira diferente, mesmo porque o cristianismo abraçou, acolheu 7 livros que não foram reconhecidos pelos judeus, mas foram reconhecidos pelos cristãos na Igreja Católica. Então, os cristãos dividiram os livros do Antigo Testamento em 4 grupos: os livros da lei, os livros históricos, os livros poéticos ou sapienciais e os livros proféticos. E aí a gente vai falar um pouquinho desses grupos de livros. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada grupo, a gente conhecer um pouquinho mais. Nós estamos caminhando na direção do Novo Testamento. O Pentateuco, composto de 5 livros.
os livros históricos, compostos de 16 livros, pois no outro momento a gente pode ver os 16 livros, falar só o nome. Eu só queria destacar que entre esses 16 livros dos históricos, alguns não estão nas Bíblias protestantes, como não está na Bíblia hebraica, que são eles: o livro de Tobias, não tem nas Bíblias protestantes, o livro de Judite, o primeiro livro dos Macabeus e o segundo livro dos Macabeus. Os livros poéticos ou sapienciais, que são 7, na Bíblia protestante são só 5, na Bíblia hebraica são 5. Quais os livros que tem na nossa Bíblia, que são livros que eles não têm? Nós temos o livro da sabedoria e o livro do eclesiástico. E também os livros proféticos, onde tem 18 livros. Na Bíblia hebraica e no mundo protestante ficou fora o livro do profeta Baruch. E também alguns trechos do livro de Esther e da profecia de Daniel. Então é importante a gente saber, hoje nós conhecemos os livros que nas outras Bíblias tem a menos. Vou repetir: livro de Tobias, livro de Judite, primeiro livro dos Macabeus, segundo livro dos Macabeus, livro da sabedoria, livro do eclesiástico e livro do profeta Baruch, e alguns trechos de Esther e Daniel. O Pentateuco era chamado no antigo Israel a Torá, o livro da lei. É composto de 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Vamos falar um pouquinho, um minutinho só, alguns segundos só, sobre cada um dos livros, porque o nosso objetivo é chegar lá no Novo Testamento. O livro do Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 11, conta a história primordial, a Gênese. Gênese quer dizer nascimento, é daí que vem genética, quer dizer o início. Depois, do capítulo 12 ao capítulo 50, conta a história dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. E depois do patriarca José, aquele que foi vendido pelos irmãos para o Egito. Livro de Abraão, Isaque e Jacó. Queria dar um destaquezinho no patriarca Jacó, porque é no intrincado da história de Jacó que está a história, o relato da vida de Tamar e o que aconteceu com ela. Por que isso é importante? Para vocês já registrando, Tamar no Evangelho de Mateus é a primeira mulher que entra na genealogia de Jesus. Então, uma síntese do livro do Gênesis, do capítulo 1 ao 11º, a história primordial, o nascimento, o início. Do capítulo 12 ao 50, os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó e José. E na história de Jacó está Tamar, a primeira mulher que entra na genealogia de Jesus. Depois vem o livro do Êxodo, um livro composto de 40 capítulos, que vai desde a saída do povo judeu, ou do povo hebreu, lá do Egito, até a execução das leis do tabernáculo. O livro do Êxodo conta toda aquela travessia do deserto. O livro do Êxodo quer dizer saída, é o livro que narra a passagem, 40 anos que o povo levou para percorrer o deserto. Talvez por isso o livro tenha 40 capítulos. O livro do Levítico é o livro que faz alusão à tribo de Levi, daí se chama Levítico. Eu não sei se você sabe, as 12 tribos de Israel tiveram origem com os 12 filhos de Jacó. Um deles era Levi. Da tribo de Levi saíram os levitas, que eram os auxiliares dos sacerdotes no templo, os que trabalhavam mais diretamente ligados ao culto. Você lembra na parábola do samaritano, que está descendo do bom samaritano, de Jerusalém para Jericó, um sacerdote e um levita. Agora você já sabe de onde saiu esse nome, levita, da tribo de Levi. Levi era um dos filhos de Jacó e os levitas serviam no templo. Então o livro do Levítico é o livro que fala dos ajudantes do culto, dos ritos de sacrifício, da consagração dos sacerdotes, da santidade, dos votos e do dízimo. Nós já vimos então o livro do Gênesis, livro do Êxodo, livro do Levítico. O livro do Levítico é o livro das leis.
o livro das normas que regeram os anos de nascença e depois, muitos anos depois, da nação de Israel. Logo depois vem o livro dos números. O livro dos números é o livro das estatísticas e leis. É o livro dos números que traz o recenseamento, a demarcação das terras. Por quê? Porque eles chegaram na terra prometida. Tinham que dividir as terras entre as 12 tribos de Israel. Conta a viagem até a terra de Moabe. E Moabe é um pouquinho antes do evento da entrada de Jericó. Esse é o livro dos números. Números quer dizer, porque ele tem muitos números mesmo. É o livro do recenseamento e ele vai até o início ou até pertinho da chegada em Jericó. E vem o quinto livro do Pentateuco, que ele se chama Pentateuco, esse conjunto porque Penta é 5. O quinto livro é o livro do Deuteronômio. Esse livro traz os discursos de Moisés, a lembrança de todo o período do deserto, os estatutos, os direitos, as leis, as bênçãos, as maldições. E ele conta a história de Moisés até Josué e a morte de Moisés. Vocês devem se lembrar que Moisés passará o cajado, a direção do povo, para Josué e introduzir o povo na terra prometida. Com isso eu terminei então um olhar en passant por cima sobre os 5 primeiros livros da Bíblia. Vou lembrar aqui para você não se esquecer mais. O Gênesis, a origem, depois os patriarcas, Abraão, que gerou Isaac. Isaac, que gerou Esaú e Jacó. Jacó, que gerou os 12 filhos, entre eles José, que foi vendido pelos irmãos para o Egito. Depois todo o povo de Israel, que eram os filhos de Jacó, foram para o Egito. No Egito foram fundadas as 12 tribos, originárias dos 12 filhos de Jacó. Quando Moisés libertou o povo do Egito, em nome de Deus, saiu com as 12 tribos dos 12 filhos de Jacó e foi para a terra prometida. O livro dos Números, do Levítico, conta todas as normas, o recenseamento. Depois o livro do Deuteronômio e o livro do Êxodo conta essa travessia pelo deserto. Assim, nós vamos no próximo vídeo aprender um pouquinho sobre os livros históricos. Nós estamos vendo segundo a divisão das Bíblias cristãs. Livros é o livro do Pentateuco, 5 livros, os históricos, os sapienciais e poéticos e os livros proféticos. Depois nós entramos no Novo Testamento. Quero terminar esse encontro de hoje cantando em hebraico, em homenagem ao povo judeu, em homenagem à língua hebraica, um pequeno trecho de um salmo. É do Salmo 121, no versículo 4. Depois que eu cantar, você pode aprender um pouquinho, depois que eu cantar, eu vou dizer o que significa o que eu cantei. Esse trechinho do Salmo 121, versículo 4, está no CD que eu ganhei de presente do padre João Justino. Hoje é Dom João Justino, arcebispo de Montes Claros. Então, o refrão do salmo em hebraico diz: Ineloyanum veloisham shomer Israel. 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 Esse é o Salmo 121, versículo 4. Não dorme nem cochila aquele que guarda Israel. Eu desejo a você uma boa noite, um bom descanso, rezando e ouvindo a palavra de Deus, que é vida e salvação.